Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Pode abrir a Bíblia em Gênesis 25, 24. Hoje a gente vai falar de Esaú e Jacó. Eu estava lendo a Bíblia, aí eu percebi que Esaú e Jacó eram gêmeos. E um era ruivo e o outro não. Aí eu pensei, a gente tem gêmeos dentro da igreja que um é chocolate e o outro é chocolate branco. É igualzinho tem na Bíblia, Samuel e Daniel. Samuel não achei que ele gostou muito não, mas Samuel tem gêmeos igualzinho vocês dois na Bíblia, igualzinho. É 25, 24 ou 26 que a gente vai ler. E assim está escrito. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Próximo. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque, da idade de 60 anos, quando o gerou. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, obrigada por essa palavra, que o Senhor fale conosco, manifeste a sua glória sobre nós, tira de nós toda a resistência e nos ajuda a ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Senhor. Me usa como um instrumento, Senhor, para que a tua palavra seja pregada e que a gente não saia daqui da mesma forma, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, pode se assentar. Então, olha só que interessante. Esaú e Jacó eram gêmeos que estavam no ventre de Rebeca, e dentro do ventre eles brigavam. Eles brigavam e a mãe deles ficou muito preocupada. Antes disso, na verdade, eles já eram um milagre, porque a Rebeca ela não podia ter filhos. E aí ela orou, falou com Deus, e Deus deu esse casal de filhos para ela. Casal não, né? Um par de filhos. E olha que interessante também, Jacó ele tinha 60 anos quando gerou esses filhos. Meu Deus, né? 60 anos. Então, assim como o pai dele também demorou para ter filhos, ele já devia ter essa certeza que se ele não... Como existia uma promessa sobre a família dele, ele poderia esperar e crer em Deus que ele teria filhos. Então, ele não fez nenhum desvio de trajeto que nem o pai dele fez. Abraão, Isaac... Eu sempre tenho que fazer Abraão, Isaac e Jacó, para eu saber quem é o pai e quem é o filho. Então, o Isaac... Abraão, o vô dele, né, na verdade, eu estou falando pai, mas é o vô. O Abraão, ele deu uma desviada do caminho, porque ele teve uma promessa de que ele ia ser pai de muitas nações, e aí acabou tendo um filho com Agar, sendo que não era isso que Deus tinha pedido para ele fazer. E como Jacó, ele já tinha na família um caso assim, ele sabia que a promessa ia se cumprir. Então, ele esperou, Rebeca orou, e ela teve um filho. Deus ouviu a oração dela, o clamor dela, e esses gêmeos foram um milagre na vida dela. Só que nessa oração que ela fez a Deus, depois que ela já estava grávida e as crianças estavam lá brigando lá dentro, ela foi impelida, né, a clamar a Deus, falar o que está acontecendo. E aí o Senhor falou o seguinte, coloca no 23, Júnior, por favor. Porque Deus respondeu a oração dela para explicar o que estava acontecendo. E o Senhor lhe disse... 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, lá no ventre, Deus já falou para Rebeca o que estava acontecendo. E ela prestou atenção. Então, ela ficou só de olho para ver quem ia nascer primeiro e quem ia nascer depois, porque olha o que Deus falou, o mais velho servirá ao mais novo. E aí, quando eles estavam nascendo, meio que o Jacó ia, mas aí ele não foi, e aí quem saiu foi o Esaú. Mas o Jacó pegou no pezinho dele, tipo, eu que quero sair. Mas não deu. Quem saiu primeiro foi Esaú. Esaú era o mais velho, ele que tinha o direito. Então, preste atenção também nessa palavra, direito. Quem tem o direito às coisas? Muitas vezes, as pessoas que têm direito, as coisas não valorizam. Um exemplo foi... naquela época, quando Jesus veio, ele veio para um povo que acabou não reconhecendo ele como Messias, e esse povo o considerou como um falso, aquele que se auto-intitulava rei dos judeus, então seria condenado por isso. E não
eles que tinham todo o direito a essa salvação, a esse Messias, a esse Salvador maravilhoso, acabou não recebendo. Mas aí abriu caminho para aqueles que não estavam esperando o Messias, né? De tanta misericórdia que Deus tem da nossa vida, ele nos concedeu a salvação a um povo que nem sabia quem ele era, nem ouviu falar dele, nem esperava o Messias. Você nem espera, porque você não tem conhecimento. Mas os filhos de Abraão, eles tinham conhecimento dessa história e eles esperavam. Então eles tinham direito a isso. Mas acabou que deixou passar naquela época, e aí Jesus, ele veio, ele morreu por nós, ressuscitou, e nos concedeu a graça de sermos salvos também, independente do nosso nascimento, de você ser hebreu ou não, de você ser americano, você ser o que você for. Naquela época não tinha Brasil, Estados Unidos, mas a gente é brasileiro e a gente tem direito à salvação. Glória a Deus, porque Jesus concedeu a todos os povos e nações o direito de ser salvo, pela graça dele, né? E aproveitando essa época, né, que a gente está passando, que foi a Sexta-feira Santa, que é isso? E aí agora, amanhã a gente vai comemorar, né, a ressurreição de Cristo. Glória a Deus que não vai ser 6 da manhã, vai ser 9 horas da manhã, aleluias. Glória a Deus. E aí a gente vai poder estar junto aqui celebrando essa coisa maravilhosa que foi a ressurreição de Cristo, a vitória dele sobre a morte, que é o verdadeiro significado da Páscoa. Então, o contexto era esse. Esses dois filhos nasceram de um milagre, eles eram diferentes, mas um deles já tinha sido escolhido pelo Senhor para ser o mais poderoso, para ser o mais forte que o outro. E não era o mais velho, que é normalmente quem tem o direito sobre todas as coisas. Aí que está a diferença do Samuel e Daniel. Samuel e Daniel, os dois são escolhidos, amém? Glória a Deus. Aí, naquela época, o Jacó que tinha sido escolhido por Deus. E aí a gente se pergunta, por que Jacó? Porque quando eu analiso a história dele, ele era sem vergonha, muito sem vergonha. Ele era muito ganancioso, muito mentiroso e enganador. Por isso que a gente também tem que tomar cuidado com os nomes que a gente dá para os nossos filhos. Porque o nome que deram a ele foi porque ele pegou no calcanhar do irmão, né? E aí era um nome que significava enganador. E aí, imagina você, todos os dias da sua vida, sendo chamado por um nome que tem um significado de enganador. Glória a Deus, meu nome significa juventude. Vocês sabem o significado do nome de vocês? É bom? Eu não sei qual. Ah, você sabe? Quem sabe? Levanta a mão para eu perguntar. Fala, Isabela. Abençoada, glória a Deus. E o Rodney? Esqueceu. E aí, Lu? Guerreira! Glória a Deus! Quem mais sabe? Alguém sabe? Você é o quê, Caio? Alegre e contente. Gente, a carranca do Caio não resistiu ao nome dele. Porque ele era um homem tão sério, mas todos os dias sendo chamado de Caio, ele teve que ficar alegre. Coitado, né? Então, para você ver o poder das palavras. Mais alguém sabe? Sabe, Norma? Lei? Norma Lei. A Norma é firme, gente. A Norma é firme. Você sabe, Júnior? Jovem também? Olha que bênção. Júnior é jovem. Então, quem não sabe, depois vai pesquisar, porque é muito legal saber o seu nome. E se for um significado ruim, aí você procura um apelido para as pessoas te chamar. Um apelido legal, né? E então Jacó tinha esse nome, Jacó. Enganador. Mas ele era o escolhido por Deus. Então Deus já estava planejando o quê? Fazer todo o processo para que ele fosse o Israel. Israel de Deus. Quem é Israel? Israel é o pai de 12 nações, as 12 nações de Israel. Olha que beleza. Como que esse Jacó enganador, sem vergonha, seria o pai de 12 nações? Ele teve que passar por um processo. Ele não podia assumir tudo que Deus tinha para ele, estando do jeito que ele estava. Senão ele não ia conseguir segurar a bronca, né? Quantas vezes a gente não vê uma pessoa que recebe uma grande bênção e acaba que ela se perde, porque ela não estava preparada para receber tudo aquilo. E Jacó poderia acontecer isso com ele. Se ele recebesse aquilo que Deus tinha para ele da forma que ele estava, talvez ele não se desse tão bem assim. Então eu quero que a gente veja a diferença entre Jacó e Esaú. Então Jacó,
ele era ganancioso. Apesar de ser escolhido, ele era muito ganancioso. Ele gostava muito de dinheiro. Por quê que a gente consegue perceber isso? Porque Esaú era o mais velho. E quando Esaú chegou com fome e ele estava fazendo uma sopa, Esaú, ele falou, eu quero muito uma sopa. Eu quero demais essa sopa, porque eu estou morrendo de fome. E aí Jacó aproveitou para quê? Para pedir o direito de filho mais velho para Esaú. Falou, então, já que você está com fome, e eu sou um bom cozinheiro, que ele era cozinheiro, Esaú era caçador, né? Então, você troca a sua primogenitura, que é o seu direito de filho mais velho, pela sopa que eu estou fazendo, que ela é maravilhosa. E aí Esaú falou, eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Isso aí também é uma coisa que faz a gente analisar a característica de Esaú. Apesar de Jacó ser ganancioso e mentiroso, Esaú era irreverente. O que significa isso? Você não tem reverência às coisas de Deus, ou aos direitos, ou às coisas maravilhosas que Deus te concedeu. Um exemplo, Deus te dá uma bênção maravilhosa, uma pessoa te faz que nem a Norma faz palha italiana, top demais. Aí a Norma faz um saquinho de palha italiana para você, e aí você fala, de que me serve essa palha italiana? Toma isso aqui, Carla, eu não quero saber de palha italiana nenhuma. Isso é um grande desrespeito à Norma, porque, ela ficou lá na cozinha preparando aquilo, fez o melhor dela, leva tempo você cozinhar alguma coisa, né? Deixou lá, endureceu o chocolate, colocou num saquinho, amarrou o saquinho e tirou tempo para te entregar aquilo, e aí você fala, que se dane isso aí, de que me serve isso? Eu tô morrendo de fome, eu vou comer um prato de arroz e feijão. Meu Deus! Então, Esaú, ele não tinha reverência ou respeito pelas coisas que ele tinha. Ele era o filho mais velho. O filho mais velho deve ser responsável. Infelizmente, esse é o fardo do filho mais velho, né, Caio? Não é o caso do Caio, que ele é o mais novo. Eu só tô lembrando ele, entendeu? Que o meu fardo é muito mais pesado, você entendeu, né? Porque da Isabela também, né, tem que ser responsável, gente. Imagina, a rainha Elizabeth, ela era a filha mais velha. Então, ela tinha que ser responsável, porque estava nas costas dela a responsabilidade de assumir aquele reino. A irmã dela era doida, gente, doida. Eu vi a série, né? Não sei se é verdade, mas eu vi a série e eu gosto muito de pesquisar sobre a vida da família real também. E não é fofoca, com certeza não é fofoca, é só pesquisa histórica, amém? Todo mundo de acordo? Beleza. E aí, a Elizabeth, ela meio que tinha que segurar a bronca. Ela, assim, precisava ser a responsável, a que tinha juízo. Isso é muito chato. É verdade. É muito chato, porque o filho mais novo vai lá, faz o que ele quer, mete o louco, sai. Não que o Caio seja assim, o Caio é responsável, eu tô zoando. Mas, assim, quando você não tem a responsabilidade na sua mão de carregar uma coisa, um cargo, tipo, agora que você virou líder de jovens, não ficou um pouco mais pesado, Isabela? Fala se sim ou não. Eu tô leve demais. Depois que eu passei para ela, eu tô tão leve. Tô muito leve. Porque quando você tem uma responsabilidade, você meio que fica pesado. Mas não é todo mundo que assume essa bronca. Um exemplo é Esaú. Ele tinha que assumir essa responsabilidade de ser um patriarca da família. Ele tinha que ser muito responsável, muito honrado, um homem, assim, de respeito. Mas ele não era. Ele trocou o direito da primogenitura dele por um prato de lentilha. E Jacó, nada bobo, aproveitou aquilo. Só que o que Jacó queria? Ele não queria simplesmente ser o filho mais velho e ter respeito e honra. Não, ele queria dinheiro. Porque o filho mais velho, ele tem direito a 2 porções da herança. Então, ele não estava só assim, nossa, como eu sou um homem honrado e respeitoso, eu quero muito honrar a casa de meu pai. Não, ele queria dinheiro, 2 vezes a parte dele da herança. E aí, Esaú nem ligou. Porque Esaú também era guerreiro, matava. Ele era forte. Talvez ele pensou assim, esse Jacó é sem noção. Ele acha que eu vou entregar o meu direito para ele? Qualquer coisa eu dou um soco na cara dele e ele, né, com seus problemas. Mas não foi isso que aconteceu. Porque a irreverência de Esaú foi observada por Deus também. Então as circunstâncias acabaram levando Jacó a ser abençoado pelo seu pai. Como que isso aconteceu? De uma forma muito, muito legal, né? Porque a mãe dele
gostava mais dele do que do irmão. Então ela falou, seu pai já está morrendo. Seu pai já está morrendo, ele está meio cego, meio surdo, então aproveita e vai lá enganar ele, porque ele vai dar a bênção para o seu irmão hoje. Então você vai receber essa bênção. Porque ela já tinha ouvido a promessa. Ela sabia que Jacó é que ia reinar sobre Esaú. E também pensando bem, quando você tem filho, você conhece um e o outro. Ou até observando parentes, assim. Se você é bem frio na sua análise, não é só amor e amor. Você consegue ver quem tem potencial em certa coisa e em quem não tem. Então, se você vê, tipo, eu e o Caio somos muito diferentes. Eu sou nerdola, gosto muito de estudar. Ele já não é nerdola. Ele é muito pelo contrário, né, Caio? Mas ele é um cara muito tranquilo, extremamente tranquilo, e eu sou muito desesperada. Então, quando tem alguma coisa que exige assim, ser centrado, ser livre de paixões, se minha mãe vai ser justa no que ela vai falar, eu vou falar, o Caio com certeza deveria fazer isso, porque isso exige uma pessoa mais equilibrada, que, né, não é o caso da, né? E aí, mas quando é um caso de estudar, você tem que estudar para passar num concurso. Quem que vai aguentar ficar sentado 5 horas estudando, não vai ser mais o Caio do que eu, vai ser mais eu mesmo. Então aí sempre tem assim alguma coisa que você sabe que o seu filho ou que aquela pessoa que você está observando, cuidando, tratando, você sabe que ela se sobressai em algumas coisas e tem outras que ela não aguentaria. E a mãe deles, ela já devia estar observando o comportamento de Esaú. E ela deve ter ficado com muito medo. Porque além de ele ser irreverente, o Esaú, ele já tinha se casado com mulheres cananeias, ou hititas. E naquela época, isso não era muito legal, porque é um significado de aliança. Quando você se casa com pessoas de outro povo, você está fazendo uma aliança com pessoas de outros povos. E aí a Rebeca até falou, depois no futuro, falou, essas mulheres, elas acabam com a minha vida, porque são outros costumes, são outras coisas. Então, sabe, Esaú, ele não tinha muita reverência pelas coisas de Deus. Eu duvido que ele perguntou, Senhor, meu Deus, eu devo me casar com essas mulheres cananeias? Além de ser mais de uma, né? Casou com mais de uma. Então, a Rebeca, ela já observava isso, então ela deve ter ficado desesperada. O Jacó vai morrer. O Jacó vai morrer. Não, Abraão, Isaac. O Isaac vai morrer. Hã? Não, é o Isaac, o pai do Jacó. O Isaac vai morrer, e aí eu vou ter que ficar debaixo da submissão do Esaú, porque ele, que vai tomar conta de tudo, ele vai acabar com tudo que a gente tem por causa dessas mulheres cananeias, sei lá, o que ela deve ter pensado. Mas ela deu a preferência dela, assim, ostensivamente, para Jacó. E aí ela falou, Jacó, se veste de Esaú, que nem a gente leu ali. O Esaú, ele era peludo e ruivo. Então ele tinha cheiro do campo, ele era um caçador, e Jacó não, ele não tinha pelos nem nada. Então eles tiveram que disfarçar o Jacó para ele poder pedir a bênção para o pai dele. E aí ele foi lá com o pai, falou, pai, sou eu, Esaú, preparei aqui o ensopado que você gosta, com a carne que eu cacei. Olha como ele era mentiroso. Beleza, ele queria a bênção, queria ser o primogênito da sua casa, mas, ele mentiu pro pai dele, assim, sem dó nem piedade. E depois, se o pai dele não morresse naquela hora, como que ia ser? Ele ia ficar 5, 10, 15 anos encarando o pai dele frente a frente, sabendo que ele mentiu. Ele não pensou, eles não pensaram nas consequências da mentira que eles estavam fazendo. Então, ele foi, se vestiu igual a Esaú e falou, pai, sou eu, Esaú. E aí o pai dele, é você? Que estranho, parece o Jacó. É você mesmo? Sim, sou eu, Esaú. Filho, é você? Qual é o seu nome? Esaú, eu sou Esaú. Quem é você? Esaú. Então ele mentiu, ele teve todas as chances de desmentir o que ele estava fazendo, mas ele não fez isso. Ele ficou até o fim e recebeu a bênção do pai dele. Aí vamos ver a bênção que ele recebeu? Porque naquela época, a bênção não era simplesmente palavras. Muitas vezes a gente considera que as bênçãos são simplesmente palavras. As bênçãos são simplesmente palavras, mas não são naquela época. Naquela época, só de você falar,
aquilo já era considerado que ia acontecer. Então, se eu falasse, o seu cabelo, Caio, vai crescer, isso já era considerado que o cabelo dele ia crescer. Muito, muito, muito. Você nunca mais cortará o seu cabelo. Quando um profeta falava, era considerado que aquilo ia acontecer mesmo. Por isso que, quando a gente vê Jeremias, ele fala assim, que os reis queimavam os rolos de profecia dele, porque se eu queimasse, não ia acontecer, porque aquela palavra foi revogada. Então, a bênção que Isaac estava proferindo sobre a vida de Jacó, ele não conseguiria revogar. Ele deu a bênção como se fosse para Esaú, mas foi para Jacó. Quer ver? Vamos ver, 27, capítulo 27, versículo 27. Júnior, para a gente ler. A gente vai ler até o 29. Gênesis 27, 27. Isso. E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Até o 29. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Olha que bênção maravilhosa. Quem não quer receber essa bênção? E aí, Jacó falou, obrigado, obrigado, tchau, foi embora. E daqui a pouco chega o Esaú. Tem uma observação. Quando Jacó trouxe a caça para o pai dele comer, ele falou, toma pai, tá pronto. Eu sou Esaú, trouxe aqui a carne para a gente comer. Aí ele falou, nossa, mas foi muito rápido. Aí ele, Deus trouxe a caça. Olha como ele espiritualizou o pecado dele. Então, às vezes a gente faz isso, né? Não, essa pessoa é de Deus para mim, ela veio do nada. Não é não. E aí, depois chega o Esaú e fala, oi pai, trouxe aqui a caça que você pediu para você me abençoar. E aí o pai dele, como assim? Eu acabei de comer a caça com você, não era você que estava aqui? Aí ele, não era eu não. E aí ele ficou possesso de raiva e de ódio. Esaú ficou com ódio mortal do irmão dele e falou, pai, não sobrou nada, por favor me abençoe, me abençoe. E aí o pai dele falou, bom, eu já abençoei com tudo que eu tinha, mas sobrou uma bênção para você, ó. Põe no versículo 39, Júnior, e compara com a bênção que a gente já ouviu. Então respondeu Isaac, seu pai, e disse-lhe, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. Próximo. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. É só isso, a bênção dele. Gostaram? E aí, gostaram? Então você vai viver para sua espada, quer dizer que você não vai ter paz, você vai servir o seu irmão, e quando você não suportar mais, você vai arrancar o jugo do teu pescoço. O peso do teu pescoço. Nem ele tá aguentando essa bênção. Misericórdia. O Mateuzinho ficou estressado. Não gostou. Então, para você ver o que aconteceu nessa família. Um rompimento. Porque Esaú, ele ficou com ódio tão mortal do irmão dele, que ele só ia esperar o pai dele se recuperar para poder matar Jacó. E aí a mãe dele falou, Jacó do céu, você tem que ir embora daqui, porque senão eu vou perder 2 filhos em um dia só. E aí Jacó foi embora, foi para a casa do Labão, que acho que era tio dele, irmão da Rebeca, né? E aí ele foi embora. E Esaú ficou por lá mesmo. E indo para a casa de Labão, o que aconteceu? Ele encontrou uma mulher maravilhosa e linda, Raquel. Que linda essa mulher. E aí ele negociou com o tio dele e falou assim, me dá essa mulher para eu casar com ela. E aí ele falou, beleza, tá bom, o que você quer, assim, o que você, na verdade começou assim, Labão perguntando no seu trabalho. E aí ele falou, me dá a sua filha, eu trabalho por 7 anos e você me dá a sua filha. Totalmente exagerado, totalmente, porque era parente dele. Jacó era rico. Ele tinha tudo. Ele não precisava trabalhar 7 anos. Ele só precisava pedir um perdão, voltar para casa e pegar o dote para poder se casar com a Raquel. E estava dentro do direito dele, porque era a família dele.
Mas ele não fez isso. Ele fez uma loucura de falar de trabalhar 7 anos com Labão para ele ter essa esposa. E quando chegou a hora de ele consumar o casamento, todo mundo entende que é consumar casamento, né? Na hora da consumação, ele se deita com Lia, que era feia, a irmã feia da Raquel. E aí ele não percebeu, ele devia estar bêbado, porque era uma festa de casamento. As festas de casamento não era que nem hoje em dia. Durava alguns dias, e a consumação do ato era na festa mesmo. Então, sem pressão nenhuma, né? Imagina, tinha a barraquinha dos noivos, e aí ninguém sabia o que estava acontecendo lá. Meu Deus, eu não ia, sei lá, é muito difícil. Isso é muito estranho para mim. Mas tudo bem. E aí, quando ele acorda, ele vê a Lia, ele se assusta. Meu Deus! Mas, gente, eu vou passar um pano pro Jacó. Você ia querer se casar com uma pessoa que você nunca pediu para casar com ela? Meu, ele não tinha obrigação nenhuma. Lia isso, lia aquilo. Sim, com certeza ela é. Mas ela é uma vítima tanto quanto Jacó foi uma vítima. Porque, imagina, Isabela, se apaixona por um menino, o João, e ele é irmão do Marcelo. E aí, quando você vai e assina lá para se casar com ele, você casou com o Marcelo. Meu, que tristeza, que tristeza. E aí você é obrigada a amar o Marcelo? Você não é obrigada. Mas Jacó, ele sofreu uma injustiça muito grande. Mas, fazer o quê? Foi uma consequência da enganação que ele fez com o irmão dele também, né? Porque ele deveria ter esperado. Se Deus prometeu que ele seria senhor sobre o irmão, ele tinha que esperar Deus cumprir a promessa dele. Mas aí a Rebeca se acelerou, passou um pouco na frente e causou uma destruição na família, que cada um teve que ir para um lado e ficaram 20 anos sem se ver. E aí lá está Jacó sendo enganado. Qual é o seu nome? Raquel. Não sei se Labão instruiu Lia a falar alguma coisa caso ele perguntasse, né? Você é Raquel? Sou Raquel. Sou Raquel. Já pensou? Eu não sei se isso aconteceu, isso não está na Bíblia. Mas se aconteceu, foi bem mais dramático do que a gente pode imaginar, né? E aí, beleza, ele se casa com essa Lia, e aí depois ele acaba casando com Raquel também, mas isso fazia parte já do processo de Jacó, porque apesar de ser escolhido, ele era mentiroso e enganador. Então ele acabou sofrendo na pele as coisas que ele fazia com as outras pessoas, de mentir, de ser ganancioso, de querer passar na frente. E aí ele passou por tudo aquilo e não encontrou a satisfação que ele precisava. E depois de tudo isso, ele teve um encontro com Deus. Quando ele finalmente falou, Labão, chega Labão, eu vou embora. Porque Labão estava enganando ele, além de ter feito ele casar com a filha errada, ele também estava roubando o salário de Jacó. Então Jacó trabalhava igual um condenado, e aí Labão ia lá e mudava o salário. E Labão mudava o salário, mudava, e aí chegou uma hora que, não tinha o que fazer. Jacó teve que sair fugido, porque ele não ia conseguir ir embora daquela casa se ele não fugisse, porque não tinha negociação com Labão. Porque Labão era... se Jacó era enganador, Labão era 3 vezes enganador, 10 vezes enganador. Ele era muito sem vergonha, muito. E aí, quando eles estavam indo embora, o que a Raquel fez? Ela roubou os ídolos da família. O que são esses ídolos da família? Quem tem esses ídolos tem o direito da primogenitura. Olha só que estranho a história se repetindo. Então, e para você ver também que Labão era idólatra, porque Labão trabalhava com adivinhação, com ídolos, com tudo. Então, nossa, Labão também não era aquelas coisas, né? E aí, Raquel rouba esses ídolos do pai dela, porque caso em algum momento fosse necessário, colocar os documentos na mesa e falar quem é o filho que tem o direito de receber dupla porção da herança. Aí a Raquel ia pegar esses ídolos e ia falar, sou eu. Então, para você ver, Jacó deve ter gostado dela porque eles tinham muita coisa em comum. Porque ela fez exatamente a mesma coisa que ele. Ela quis enganar todo mundo. Só que Deus foi tão bom que ele não permitiu que isso acontecesse. O que ele fez? Fez Labão ir atrás deles e falar assim, vocês foram embora fugidos, tá, beleza, mas por que roubar os meus ídolos? Por que vocês fizeram isso? E Jacó falou, eu não peguei nada, que seja morto quem foi encontrado com esses ídolos. Sem saber que era a Raquel, a mais amada de toda a vida dele, que estava com esses ídolos. E aí o que essa Raquel fez?
ela se aproveitou de uma condição que nós mulheres às vezes nos aproveitamos. Vamos ser sinceras? Que ela falou, estou naqueles dias, pai. Ela sentou nos ídolos e ela falou, pai, eu estou naqueles dias e eu não posso me levantar. E se hoje em dia os homens já ficam meio assustados com essa situação, imagina naquela época. Ele deve ter falado, oi, desculpa, e foi embora. E aí, acabou que esses ídolos ficaram em posse dela, mas Jacó e Labão fizeram um acordo. Daqui para frente, eu não tenho nada com você. Então, se em algum momento a gente precisar fazer uma negociação, tudo que eu tenho hoje é o que é meu e tudo que você tem é seu. Nada será trocado entre nós. Tudo que a gente tem já foi... Como que fala quando a gente cancela todas as dívidas? Foi quitado. Tudo que estamos quites literalmente. Não tem nada entre nós, nada. Então não adiantou tudo que a Raquel fez, não adiantou tudo que Jacó fez. O jeito que ele entrou na casa, ele saiu com o fruto do trabalho dele. Ele não conseguiu se utilizar de nenhuma das artimanhas que ele fez e a Raquel também não conseguiu se utilizar de nenhuma das artimanhas dela. Eles foram embora apenas com o fruto do seu trabalho, que não era pouca coisa, hein, gente? Eles enriqueceram bastante, eles enriqueceram muito. E aí, nesse processo, ele estava voltando para casa e aí se ouviu falar, Esaú está vindo aí. E aí ele ficou desesperado e separou todo mundo, separou todas as famílias em ordem de preferência. Então ele colocou primeiro a serva com os filhos, a serva com os filhos, depois a Lia com os filhos e depois a Raquel com os filhos. Olha que tristeza! Como você ia se sentir se você fosse filho e fosse colocado na primeira fila? Bem mal, né? Então tá, aí nessa divisão que ele fez, ele acabou ficando sozinho. E quando ele estava sozinho, ele teve um encontro com Deus, que foi quando ele finalmente se converteu. Ele brigou com Deus. Deus chegou, ele estava sozinho, chegou um homem e começou a brigar com ele. E aí ele começou a brigar, e eles começaram a brigar. E aí quando o homem viu que não ia sair daquele lugar, mano, se era um anjo assim, se era uma pessoa divina, teve misericórdia, né, de Jacó. Porque a nossa força não se compara com a força de um ser sobrenatural. Então, tipo, sabe quando você está com seu filho, seu irmãozinho, seu sobrinho brigando, e aí você empurra ele assim, ai, como você é forte. Então, estava meio que acontecendo um negócio desse. E aí, quando ele ficou cansado, ele foi pegou na coxa assim do Jacó e desestruturou, como que fala isso? Deixa eu ver a palavra. Distendeu? Deslocou, não sei. Algum músculo lá, alguma coisa. A Isabela entende melhor. E aí ele ficou com um ferimento que deixou ele manco para o resto dos dias dele. Ele teve uma marca, ele foi marcado. Eu preciso ser marcado hoje. E Jacó, que tanto pediu a bênção para aquele ser, que depois ele entendeu que era Deus, teve o seu nome trocado. Então de Jacó ele não seria mais um enganador, ele seria Israel. Um pai de muitas nações, de 12 nações em específico. E depois dessa conversão, ele parou de ser um enganador sem vergonha. Olha que bênção. Mas demorou 20 anos. 20 anos, gente. Alguém já passou por um processo que fala, meu Deus, chega? Alguém? Não sei se vocês passaram, foi uma cara muito triste, ou muito... ou não sei, acho que ou está passando ainda, né? Ou eu acho que ainda estamos passando por esse processo, que ninguém aguenta mais. Mas, gente, Deus chega uma hora que ele vem, e aí ele luta com você. Ele fala, amigo, vou deixar uma marquinha só para você lembrar quem é que manda. Porque você tentou fazer tudo do seu jeito, mas não conseguiu. Quem falou que ia te abençoar era eu. Então você tem que esperar eu te abençoar. Mesma coisa que aconteceu com Jó, né? Jó brigou. Todo mundo fala paciência de Jó. Mas, gente, leia Jó. O que Jó falava? Eu quero morrer, me mata agora. Amaldiçoa o dia do meu nascimento. Quem falou que eu seria um menino, que essa pessoa morra? E aí ele fala, eu não aguento mais. Eita, como é paciente, né? Glória a Deus. E aí Deus fala para Jó, quem é Deus? Você estava aqui quando eu criei o céu e a terra? Você tem alguma coisa para me passar que eu não estou sabendo? Você tem aí o documento de toda a criação? É isso, Jó?
E aí Jó ficou humilde, né? Fazer o quê? A mesma coisa aconteceu com Jacó. Jacó, você é Israel agora, mas depois de você ter passado por esse processo de parar de achar que era você que ia fazer, porque quem faz sou eu. E agora sim, você pode ser o pai de muitas nações. E aí, quando chega nessa hora, ele finalmente, assim, é transformado. Em Israel, ele tem esses filhos, ele consegue abençoar todos esses filhos, apesar de ter passado depois por outro percalço, que é ficar sem José por muitos anos, né? Porque José precisava passar pelo processo dele lá no Egito também. E Jacó, ele é honrado. Ele é honrado até pelo faraó do Egito, pela sabedoria dele. E ele é enterrado com os seus familiares, com os seus, como que é, os antepassados. Ele finalmente recebe a honra que Deus tinha para ele. E eu queria passar a mensagem da diferença entre Esaú e Jacó, porque Jacó, assim, não é uma briga entre, assim, duas pessoas perversas e uma pessoa boa e uma pessoa legal. Jacó, uau, maravilhoso. E Esaú, mal. Não, Jacó, ele também tinha as características bem ruins dele. Ele era uma pessoa que não tinha caráter. E Deus escolheu ele mesmo assim. E ao longo do processo, Deus foi tirando dele todas aquelas coisas que impediam ele de alcançar os objetivos que o Senhor tinha para ele. Então, da mesma forma é conosco. Se em algum momento você pensou, nossa, eu não sou o suficiente, você não é mesmo. Receba, você não é suficiente, eu não sou bom, eu não tenho habilidades, eu não consigo. Você não consegue, você não tem habilidades, você não é suficiente mesmo, aceita. Porque quem faz todas as coisas em nós é Deus. Então, a nossa maior habilidade é de ser totalmente dependente dele. Eu achava que chegaria um momento que eu seria independente de Deus, que eu ia falar, nossa, finalmente eu consegui parar de ficar perguntando tudo para ele e parar de incomodar ele. Eu achava que chegaria nesse momento. Mas aí, isso é a maior mentira que é contada para nós, porque quanto mais dependente você se torna de Deus, mais você consegue frutificar, porque imagina você ter um relacionamento direto com o Criador de todo o universo, e aí você falar, não, eu consigo sozinho. Só olha. Só olha. O Criador de todo o universo. Então, eu preciso ser inteligente. Se eu tenho uma pessoa que ela comanda tudo, que ela faz tudo, que ela sabe de tudo, que ela tem todos os recursos disponíveis, eu preciso ser totalmente dependente dessa pessoa, porque ela vai saber onde me colocar, como me colocar, o que entregar para mim, para eu fazer o que ele quer que eu faça. E eu só vou conseguir fazer a obra dele se eu for dependente dele e caminhar com ele. Então, em todas as coisas, eu perguntar, não tem como incomodar ele. Ele tem todo o tempo do mundo, ele é dono do tempo. Para nós, um minuto é 1000 anos para ele, ou vice-versa, não importa. Ele tem todo o tempo do mundo, ele consegue ouvir todas as pessoas. Então, não tem como eu incomodar, eu tenho que perguntar, eu tenho que pedir, o que eu faço? Como que eu vou para a escola hoje? O que eu vou usar de roupa hoje? Posso perguntar, eu posso perguntar tudo. Não existe uma pergunta pequena o suficiente para incomodar Deus, porque Ele quer nos dirigir em todas as coisas. Porque às vezes uma simples coisa que você faz, nossa, aí você encontra uma pessoa e a pessoa fala, meu Deus, olha o anel que você está usando, minha filha usava esse anel. Gente, como que eu fiquei... Sabe, detalhes pequenos podem ser usados para falar com uma pessoa, aquela pessoa enxergar em você e ser transformada e se aproximar mais de Jesus. Então, quanto mais dependente de Deus a gente for, quanto mais a gente abrir mão das nossas obras para tentar chegar onde a gente acha que Deus quer que a gente vá, mais a gente vai ficar longe dele, porque ele tem o caminho mais curto. Então, se a gente perguntar tudo para ele, a gente vai chegar lá muito mais rápido. Amém? Então, curva sua cabeça, vamos orar para a gente ser livre de todo o desejo de independência, de buscar pelas nossas próprias mãos. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço que o Senhor possa nos livrar desse desejo de fazer tudo com as nossas mãos, que a gente quer ser independente de Ti, Senhor, e parar de te incomodar. Não, que o Senhor coloque em nós um desejo de clamar a Ti, de pedir para estar contigo todos os dias da nossa vida. Que a gente possa pedir direcionamento em todas as coisas. Por mais que a gente pense que aquilo é simples demais ou muito bobo para te perguntar, Senhor, não deixe a gente ficar com esse sentimento, mas que a gente saiba que o Senhor nos ama, mas que, assim, mais do que a gente pode imaginar e que a gente possa, Senhor, receber esse amor e estar com você e se relacionar todos os dias da nossa vida contigo, Senhor. Por favor, tira de nós toda a resistência e todo o medo
e toda rejeição, Senhor, que nos impede de nos aproximar de você com nosso coração e com nossa alma abertas para receber o seu amor. Em nome de Jesus, nos purifica dessa mentira, Senhor, que foi colocada na nossa mente como uma fortaleza, Senhor, para nos impedir de alcançar a verdade. Em nome de Jesus, Senhor, nos liberta desse mal e nos ajuda a estar contigo hoje, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Aplauda o Senhor! E agora eu passo a palavra para Isa. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Nossa, essa palavra é uma bênção. Terminei de ler Gênesis essa semana. Aí eu só estava lembrando que Jacó, ele era muito doido. Ele era muito precipitado, né? Ele tomava as decisões na loucura mesmo. E ele não parava para raciocinar toda a história que os antepassados dele tinham, né? Que o Senhor tinha uma promessa também na vida dele. E ele viveu a vida doidada. Mas olha o processo que ele passou. A gente passa também por todos esses processos. Ele não era perfeito, a gente também definitivamente não somos perfeitos. E cada dia a gente vai vivendo e descobrindo que a gente é ruim em mais uma coisa. Eu também sou ruim nisso. Eu também preciso melhorar nisso. E é um processo sem fim, né? A gente só vai ser perfeito na glória